Shalom Brahá, continuação do comentário da Parashá Devarim, 5.782. Nós estamos na terceira parte do comentário. Aqui nós estamos em Deuteronômio, capítulo 1 e versículo 41. Como nós falamos, o pessoal volta para o fim da fila. E aqui Moisés continua falando a eles. E respondeste-me e disseste, pecamos contra o Eterno. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que nos ordenou o Eterno nosso Deus. E cingistes cada um seu instrumento de guerra e vos prontificastes para subir ao monte. E disse-me o Eterno, dize-lhes, não subais nem luteis, porque eu não estou no meio de vós, para que não sejais vencidos diante de vossos inimigos. E vos falei e não escutastes, vos rebelastes contra o mandado do Eterno, e persististes e subistes ao monte. Israel morreu, que habitava naquele monte, ao vosso encontro, e vos perseguiram como fazem as abelhas, e vos derrotaram de Seir até Hormá. E voltaste e choraste diante do Eterno, e não ouviu o Eterno a vossa voz, e não inclinou o ouvido para vós. Estiveste em Cádiz muitos anos, igual ao total do número dos anos que estiveste nos outros lugares. Bom, é interessante que há uma expressão no meio cristão que fala assim, não é pelo amor, é pela dor. E aqui Israel exatamente sofreu isso. O Senhor os conduziu, deu a Torá, ensinou, preparou o tabernáculo, fez tudo, estava muito bom aquele ano e pouquinho ali no pé do monte. Quando o Senhor falou, agora levanta, eu vou mandar, o povo, não, está bom aqui, meu rei, vou ficar por aqui mesmo. Quando viram a terra prometida, que ia dar muito trabalho. O rei Escole, que é dado esse nome por causa do cacho, Escole quer dizer cacho, que pesava 50 quilos, 2 dos 10 tinham que carregar o negócio, dá trabalho demais isso para carregar esse trem, o negócio está meio ruim aqui. A gente comenta isso na Parashá de Shelah, mas aqui o que é importante a gente falar é o seguinte, quando eles viram que erraram, não, então nós vamos subir, nós vamos fazer. Não adianta, porque a alma de vocês não está preparada ainda para receber a bênção. Na verdade, ali era poder lutar pela bênção, nem para isso eles estavam preparados. E eles fizeram assim mesmo. O Senhor falou, não vai não. Ficou Moisés, ficou ficou Arão, ficou a arca, o pessoal que carregava a arca, ou seja, os levitas, e o povo foi e deu no que deu. E depois só que fala que eles chegaram a Hormá. Hormá quer dizer sabedoria. Então, através da dor, eles alcançaram a sabedoria. Chegaram ao entendimento. Mas ali havia já um veredito dado e a alma deles não estava preparada. E o deserto foi fantástico, porque Israel não seria Israel se não fosse o deserto. Moshe não seria Moshe se não fosse o deserto, muito menos Yoshua, Josué e Caleb. Então, a expressão Ganzu Letová, ela é verdadeira para nós. Todas as coisas concorrem para o seu bem. Isso também é para o bem. Então, é preciso a gente entender isso. Dói muito, mas é necessário entender isso. Mas vamos continuando no versículo 1 do capítulo 2. E viramos-nos e partimos para o deserto em direção do Mar Vermelho, como falou o Eterno, e rodeamos o monte Seir por muitos dias. E disse-me o Eterno, já rodeastes por muito tempo este monte, voltai-vos para o norte. E ao povo ordeno, dizendo, vós passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esav, que habitam em Seir, e eles vos temerão, mas vós vos guardai-vos bem. Não combatais com eles, porque não vos darei da sua terra nem o que pisar a planta de um pé, porque Esaú dei o monte Seir por herança. Comida comprareis deles por dinheiro e comereis, e também água comprareis deles com dinheiro e bebereis. Porque o Eterno teu Deus te ha abençoado em toda a obra das tuas mãos, sob da tua caminhada por este grande deserto. Há já 40 anos que o Eterno teu Deus está contigo e nada te tem faltado. Passamos de nossos irmãos, filhos de Esav, que habitam em Seir, pelo caminho da planície de Elat até Etzion-Geber. E viramos-nos e passamos pelo caminho do deserto de Moab. E disse-me o Eterno, não molestes a Moab, não faças ele guerra, porque não te darei da sua terra por herança, pois os filhos de Ló dei Ar por herança. Os Emim habitavam antes dela, povo grande, numeroso, alto como gigantes.
Estes também eram considerados como os Refaim, gigantes, e os moabitas chamavam-nos Emim. Em Seir habitavam antes os Roreus, os filhos de Esav andam desterrando e destruindo de diante deles. E habitam em seu lugar, assim como Israel fez na terra da sua herança, que o Eterno lhe deu. Agora levantai-vos e passai o rio Zered. Olha só, disso aqui ele já passou 40 anos num pulo, né? Ou seja, 38 anos. De quando o Senhor dá aquela veredito, vocês vão dar 40 anos, aqui já está falando quando ele vem passar por Esav. Ou seja, agora que o povo já aprendeu, o povo alcançou Hormá, por isso que passa disso. Então ele alcançou sabedoria, agora precisa alcançar inteligência e dat, ou seja, entendimento. Né? Como nós falamos da questão do homem e da mulher, Hormá, Rabiná, dat. Uma coisa junta a outra. Sabedoria e inteligência chega ao entendimento, ao conhecimento, discernimento. Né? Todo isso em volta. E aqui o povo já está doido para poder tomar posse. Né? Mas a terra de Esav, de Esaú, não pode. A terra de Moab não pode. A terra de Amon não pode. Porque são descendentes dos parentes. O primeiro descendente de Esaú, né? E os outros dois descendentes de Lot. E Deus deu aquela terra deles para eles. Embora sejam todos pagãos, idólatras, feiticeiros, né? Mas a palavra de Deus é uma só. Né? Ele não muda. Ele sabe exatamente o que faz. Porque para ele o tempo é sempre presente. Sempre agora. Né? E ele fala, calma, a sua terra está chegando. Aí quando eles passam pela terra de Heshbon, ou seja, a terra dos dois reis dos amorreus, eles herdam essa terra também, por pedido, por desejo. Né? Bom, e os dias que andamos de Kadesh Barnea, até que passamos o rio Zered, foram 38 anos. Até acabar-se toda a geração dos homens de guerra do meio do acampamento, como nos havia jurado o Eterno. E também a mão do Eterno foi contra eles, para os fazer desaparecer do meio do acampamento, até extingui-los. E foi quando terminaram de morrer todos os homens de guerra do meio do povo, que me falou o Eterno, dizendo, tu vais passar hoje pela fronteira de Moab, por Ar, e chegarás até defronte dos filhos de Amon. Não se moleste, não combata com eles, porque não te dei herança da terra dos filhos de Amon, pois aos filhos de Lot os dei por herança. Terra de Refaim foi considerada, de gigante também era. Os Refaim habitaram nela antes, e os amonitas chamavam-nos Zanzumeus, povo grande e numeroso, alto como gigante, que os destruiu o Eterno de diante dos amonitas, e desterraram-no e habitaram no lugar dele. Assim como fez pelos filhos de Esav, que habitam em Seir, quando de diante deles destruiu Horeu, e desterraram-no e habitaram em seu lugar até esse dia. E os aveus que habitavam em Hatzerim até Gaza, que é lá onde é que fica hoje a Palestina, né? A parte da Palestina, Gaza foi dada para os palestinos, que é a terra dos filisteus. Os caftoreus que saíram de Caftor, os destruíram e habitaram esse lugar. Caftoreu passa a ser chamado filisteu depois. Levantai-vos, parti e passai o rio Arnon. Eis que entreguei na sua mão a Sihon, o Emorreu, rei de Heshbon, e sua terra. Começa a desterrá-lo e faz-lhe guerra. Nesse dia começarei a meter o temor e o medo de ti aos povos que estão debaixo de todos os céus, os quais ouvirão a tua fama e tremerão diante de ti e se atemorizarão. Tem dois fatos muito interessantes aqui que contradizem um pouco os religiosos. Você vê que tanto os amoneus, né, Amon, né, os filhos, os moabitas, desterraram gigantes, como também o pessoal de Esav desterraram gigantes. Então eles tinham determinação de buscar aquela terra, de ir atrás daquele lugar, e Deus era com eles. Eu já citei isso antes, o Silvio Santos fala que aquele que tem razão sempre vence. Né? Ou seja, eles tinham razão. Então nós temos que ver que há uma justiça divina em quem tem razão. E esse
esses povos gigantes eram pessoas extremamente depravadas. A vida deles era algo assim, sem noção, completamente sem noção. Pensa um povo que tem a inversão de valores a um grau elevado, era esse povo, tanto que desapareceram completamente da face da terra. E povos que eram, de certa forma, pagãos, como os amonitas, moabitas, o pessoal edomita, né? Tomaram seus lugares, porque o pecado deles era menor e eles tinham razão naquilo que estavam fazendo. Então nós temos que ter muito temor como nós conduzimos nossa vida, porque às vezes pode parecer religioso a pessoa que, entre aspas, conhece a Deus, mas não vive como conhecesse a Deus. E perde seu direito para pessoas que não conhecem a Deus, mas vivem como se conhecessem. Então, para Deus é muito mais importante você agir como Ele quer que você haja, do que você falar que é servo ou serva dele, e não age como Ele quer que você age. Vamos lá. E enviei, versículo 26, e enviei mensageiros desde o deserto de Quedemota, Sihon, rei de Heshbon, com a palavra de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, pela estrada pública irei, não me distanciarei à direita nem para a esquerda. Comida por dinheiro me venderás e comerei, e água por dinheiro me darás e beberei, somente passarei com o que é meu. Assim como fizeram os filhos de Esav, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão para ir à terra que o Eterno nosso Deus nos está dando. Não quis Sihon, rei de Heshbon, deixar-nos passar por sua terra, porque ele endureceu o Eterno teu Deus, o Espírito, lhe obstinou o coração para entregar na tua mão, como fez hoje. A gente passa por muitas lutas na vida, e às vezes há confrontos e que a gente não consegue entender. Mas se você está no caminho que Deus te guia, ou seja, o seu dia a dia, você traçando de acordo com a palavra dele, com os mandamentos dele, mesmo que você esteja em tratamento, mas há em você essa vontade de crescer, essa vontade de obedecer, essa vontade de vencer o inimigo maior que é você mesmo. Tudo que você passar, você vai ver uma vitória. Mesmo que possa parecer uma derrota momentânea, você vai ver a vitória mais na frente. Porque você vai dirigir sua vida de acordo com a sabedoria, com as intenções de Deus. Ou seja, de acordo com os valores dele, com os valores de Torá. E aí você vai ver coisas maravilhosas. Até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Aí sim você pode acreditar. Né? Porque você está conduzindo a sua vida de acordo com as palavras dele. E há momentos que parece que você está fazendo tudo certo, ou parece que está tudo certo, e as coisas dão errado. Mas é momento. É momento em que Deus está tratando sua alma, elevando sua alma, retificando sua alma em pontos até que você não esperava que fossem trabalhados. Por isso que é muito importante confiar, muito importante saber, né? Porque Ele está dirigindo sua vida para te dar, como está escrito em Jeremias, né? Os caminhos dele são muito mais altos que os nossos, assim como os céus distam da terra. Mas para fazer, no final, o resultado que você deseja. Né? Como é ensinado na Mishnah. Faça a sua vontade de Deus, que Ele vai fazer a dele sua. E vai fazer com que a vontade dos outros se submeta à tua. Vamos lá. A mesma história aqui, né? Mensageiros desde o deserto de Quedemota, Sihon, rei do Heshbon, com palavra de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, pela terra pública irei, não me distanciarei à direita nem à esquerda. Versículo 28. Comida por dinheiro me venderás e comerei, água por dinheiro me darás e beberei, somente passarei com o que é meu. Assim como fizeram os filhos de Esav, que habitavam em Seir, os moabitas, que habitavam em Ar, até que eu passe o Jordão, para a terra que o Eterno nosso Deus nos está dando. E não quis Sihon, rei de Heshbon, deixar-nos passar por sua terra, porque ele endureceu o Eterno teu Deus, o Espírito, lhe obstinou o coração para entregar em tua mão, como fez hoje. Então, isso que acontece. Né?
parece que as coisas estão dando errado, mas Deus já tratando o outro lado para te dar vitória e submeter o que é dos outros a você. Mas desde que você realmente queira e reconheça a obra de Deus na sua vida. É muito legal, né? Amém? Então nós vamos continuar na próxima parte. Forte abraço, que Deus te abençoe.